Olá, reconciliados! Como é que vocês estão? Eu espero que bem. Como de costume, eu sou a Adri e vocês estão aqui no podcast da Catedral da Reconciliação, o Reconcast. E hoje eu fico muito feliz em estar em mais um Reconcast com vocês, aqui nessa mesa com uma convidada super especial, mas como de costume, nós normalmente apresentamos com quem nós iremos conversar. Eu tô aqui com ela, que caminha ao Senhor há um tempo, desde Ok. 83, integrante da Lagoinha, Sim. foi back vocal do Ministério de Diante do Trono. Além disso, também participou da criação do Ministérios Crianças Diante do Trono. Também já foi professora, escritora de 4 livros, apresentadora de TV, palestrante, já ensinou e ministrou sobre intercessão, arte, louvor, adoração e tantos outros temas. E nos últimos anos, ela vem se dedicando a compartilhar com as mulheres o papel da mulher na família à luz da Bíblia. E eu ressalto aqui o que eu mais admiro nela, que é a sua família. Ela que é casada com o João, mãe de 4 filhos e agora avó do Tito. A avó do Tito. Como também gosta de ser reconhecida, uma mulher comum que crê num Deus extraordinário. Helena Tanuri, muito obrigada por estar sentada nessa mesa conosco e seja bem-vinda ao Reconcast. Obrigada, Adri. Estou feliz demais de estar aqui com vocês. Está sendo um tempo precioso de refrigério, de recarregar as baterias, né? A gente sempre tem a expectativa quando vem estar com o corpo de Cristo espalhado sobre a terra, a gente sempre vai com a intenção de compartilhar, Sim. de se dar, de entregar. Mas a gente acaba recebendo sempre muito mais. É uma Amém. troca maravilhosa. Amém, que coisa boa. A gente está muito feliz de te receber aqui. A Helena veio trazer uma palavra de Deus aqui nesse final de semana para a gente, nessa conferência. E em nome do Ministério Elas, eu já queria agradecer também pelo seu sim e por estar aqui conosco. Eu é que agradeço o privilégio do convite. Vamos lá começar o nosso papo. A gente tem Vamos. o costume aqui, normalmente, Helena, de começar com uma das perguntas que eu acho a coisa mais linda de a gente conseguir entender na vida dos nossos irmãos, que é como foi o seu primeiro encontro com Jesus? Como é que foi aí o teu início de caminhada com o Senhor, né? Bom, eu sou a caçula de 3 filhos, Uhum. filha da dona Helena e do seu GG. E quando os meus pais, eles estavam noivos, ali pelos seus 18, 19 anos, eles conheceram um pastor norte-americano, Uhum. o pastor John, dona Joy, sua família, que eram missionários no Brasil. E ali eles evangelizaram os meus pais, que eram cristãos católicos, muito envolvidos na igreja. E eles falavam assim: o que que esse pastor está falando de Jesus para a gente? A gente já conhece Jesus, Uhum. né? E eles falam: não, a gente já tem Jesus e está tudo bem, o senhor está certo mesmo, é isso mesmo, ele é o filho Uhum. de Deus e está tudo certo. Sim. Muito bem. Mas, como acontece em qualquer denominação, né, cristã, as pessoas conhecem a história de Jesus, mas nem É. sempre o Jesus da história, né? Sim. Elas se envolvem com a comunidade, com suas comunidades de fé, elas têm fé, mas acontece que elas não têm um relacionamento com Jesus. É uma coisa meio fragmentada a vida. A minha vida na igreja, a minha vida no meu trabalho, a minha vida em família, a vida é compartimentada, Sim. né? E Deus fica ali naquele cantinho, No né? cantinho dele. Tem um compartimento Aos também, domingos a né? gente vem, entendeu? E olhe Conversa. lá. Ou se eu tenho alguma emergência, Sim. aí eu tenho que vir para falar com quem pode resolver, Sim. né? Uhum. E essa relação segue assim, mais utilitarista, né? Sim. E os meus pais acreditavam realmente que conheciam ao Senhor, mas Uhum. não era verdade. E isso se evidenciou quando o casamento deles entrou em crise e o divórcio se tornou uma opção. Foi Nessas colocado na alturas, mesa, né? Uhum. isso. Nessas alturas eu tinha 11 anos, entre 10 e 11 anos de idade. Uhum. E o casamento dos meus pais estava com os dias contados. Eles já tinham decidido pelo divórcio. Entendi. E esse mesmo pastor norte-americano, ele permaneceu orando pela minha família 18 anos. Meus pais se casaram pela influência desse pastor. Olha, vocês já Uhum. estão namorando há muito tempo, já está na hora de Sim. casar. Não, mas a gente não tem condição. Então vamos arrumar as coisas para vocês terem condições. Vocês têm Tem que convicção? casar logo, né? Vocês têm convicção de que querem casar? Os meus Uhum. pais, sim, a gente quer se casar. Então tá bom. E ele começou a ajudar, né, Uhum. para os meus pais conseguirem se casar. E aí ele era muito amigo da família, o irmão do meu pai se casou com a filha dele, então ele sempre tinha o contato com a nossa família. E ele permaneceu orando pelos meus pais Sim. por 18 anos.
E esse mesmo pastor, uma noite, bateu lá em casa e falou: olha, o Senhor nos mostrou que o casamento de vocês está em crise. E ele não tinha, embora ele continuasse a relação, ele não andava próximo, Não ou tinha essa ele não intimidade tinha com essa eles, né? intimidade. E eles ficaram assustados com aquilo que o pastor falou. E naquela noite, os meus pais entregaram a vida para Jesus. E eu me lembro de eu ter acordado com o choro da minha mãe. A minha mãe chorava de uma maneira tão intensa que eu acordei assustada. E eu Sim. lembro da dona Joy dizendo, me acalmando, e dizendo assim: fica tranquila, esse Uhum. choro é bom, né? Sim. E a partir dali nós começamos a frequentar a igreja com os Uhum. meus pais, né? Onde eles tiveram uma experiência de novo nascimento e começaram a seguir Jesus. Falaram: olha, nós experimentamos algo que a gente gostaria que vocês experimentassem Amém. também. E eu e meus irmãos começamos a Uhum. acompanhá-los. E ali cada um de nós teve o seu encontro com Jesus. O meu se deu aos 14 anos, no acampamento de carnaval dessa igreja, a Uhum. Igreja Peniel, em Belo Horizonte, É na Igreja Batista? Igreja Batista. Uhum. Inclusive, a Peniel, ela era uma igreja que nasceu dentro da Lagoinha. E era uma Hum. igreja que tinha um trabalho específico com a galera que mexia com drogas e tal. E Sim. naquela época, isso não era bem visto na igreja, Na década de né? 80, né? No final dos anos 70, Ah, 1970, sim. Então né? era bem. Então, assim, aquilo era visto na igreja como uma coisa estranha demais. Como é que Sim. você chega para um culto, tem um tanto de hippie, cabeludo, piolento, entendeu? O Sim. pessoal noia, né, Aham. e Sem bola tal. de neve na época, o pessoal não tinha. Exatamente, era tipo a bola de neve da época. Então, assim, começou a gerar um estranhamento, mas é claro, Sim. porque Deus faz assim, né? Uhum. E aquele estranhamento era para o bem, não era uma divisão por discordâncias denominacionais e tudo, mas é porque Deus estava querendo fazer nascer algo novo e único. Sim. Eu sempre vi dessa forma, Amém. né? E aí sim, a Peniel está lá até hoje, tem um trabalho lindo Amém. com a galera dependente química e tal. Amém. Aos 14 anos eu entendi que eu precisava de Jesus, sabe, Adri? Mas eu coloquei Jesus no banco do carona. Eita. Entendeu? Eu reconheci os meus pecados. Eu sabia que eu precisava do perdão dos meus pecados, que eu Uhum. necessitava de salvação e que o único caminho para minha salvação era Jesus Cristo. Sim. Mas a minha relação com Deus, com Jesus, a partir de então, era uma coisa meio assim: Ô Jesus, eu vou fazer aqui, o Senhor me abençoa. Uma coisa bem de adolescente também, né? Entendeu? Nova na fé e tal. Então, Aham. assim, eu continuei tomando as minhas decisões, vivendo a minha vida, né? Sim. E Jesus era um amigo que estava no carro comigo. Uhum. Jesus não devia estar no carro comigo, Jesus devia estar No dirigindo o volante. carro, né? Aham. Mas eu fui entender isso bem mais tarde, Sim. depois que eu entendi que viver com Deus, amar a Deus, crer em Deus, sem deixar Ele dirigir a vida, você continua com as mesmas dores, Sim. entendeu? Com Você certeza. continua se arrebentando, essa que é a realidade, né? Não dá para deixar Deus à parte da vida. Sim. Ou Ele tem o volante, ou Ou A gente, a a gente ainda. gente É. toma as rédeas e quebra a cara, Sim. né? É, a gente ganha a salvação eterna, mas a salvação dessa vida, que é pra gente desfrutar do melhor Sim, com a gente não ele, desfruta, a gente não né? desfruta, né? Então, o que que aconteceu? Eu fui percebendo isso, Uhum. que ao longo dos anos eu não experimentava a transformação que eu queria experimentar. Sim. Eu continuava esbarrando nos pecados reincidentes, no meu temperamento difícil, na minha ira incessante. Uhum. Eu continuava ali, naquele lugar, né? Sim. E sempre que tinha uma crise, o que estava dentro vinha Vivia para pra fora. E fora. tu sempre teve essa personalidade muito forte, né? Sim, Desde adolescente. Na adolescência, isso sim. muito forte ainda mais, né? Sim. E aí eu comecei a ficar muito infeliz. Porque nos meus momentos de explosão, eu machucava quem eu mais amava. Quem estava Sim. mais perto era quem era mais machucado. Uhum. E eu me lembro que a gente estava na casa dos meus pais, eu já tinha a Clara, minha primeira filha, Uhum. e ela era pequenininha. Tu tinha quantos anos, mais ou menos, quando tu teve Eu, Clara? eu tive a Clara aos 26 anos, então ali eu devia estar na casa dos 29 anos. Uhum. Já tinha mais de 10 anos de crente, né? Já tinha, né? E nesse tempo todo o tempo ativa na igreja. Sim. Então, fazendo evangelismo, fazendo teatro, cantando no coral, sabe como? Totalmente ativa, né, Sim. na igreja. Mas ainda tinha essa percepção de que Jesus estava na carona? Isso começou Uhum. nesse dia, né? Uhum. Até então eu pensei que estava tudo bem com a minha fé, que eu queria em Deus e que eu estava na Tava tudo igreja e certo. que estava tudo Aham. certo. Aí, nesse dia, a Clara, ela tinha uma coisa. Ela chegava na casa dos meus pais, ela queria fazer tudo que ela sabia que não podia. Aham. É como se ela estivesse nos testando, né? Sim. E aí, nesse dia,
eu falei com ela, eu adverti uma vez, eu adverti 2 vezes. Na terceira vez, ela sabia que ela ia ser corrigida. Uhum. E aí quem fazia isso era o João. Sempre foi nosso combinado isso, porque normalmente eu estava com raiva. Uhum. E você não corrige um filho com raiva. Com raiva Sim. você se vinga, né? Sim. E aí a gente já tinha isso combinado, e o João, que sempre foi uma pessoa muito serena, Uhum. pegava a Clarinha pela mão, levava ela para o quarto, longe da vista das pessoas, para que ela não se sentisse constrangida. Uhum. E ele falava: você vai ter que ser corrigida, filha, porque você está escolhendo a desobediência, né? Sua mãe já te falou 1, 2 vezes, e a terceira vez, papai vai te dar umas varadas no bumbum. E a gente tinha uma varinha mesmo, né? Sim. Não para machucar a criança, mas para que ela sentisse que ela estava num caminho errado. Sim. Os psicólogos vão me odiar por isso, mas, né? Faz E aí, parte da faz educação. parte da educação. Aí, e esse foi um dia que a Sim. Clarinha aprontou todas, Uhum. e ela se olhava para a gente testando mesmo. Ela tinha aí na casa dos 2 anos e meio para os 3 anos. Descobrindo tudo, É. querendo, né? Curiosa, Sim. né? E ela sempre foi muito inteligente, né? E tal. E aí o João falou assim: filha, vamos pro quarto. Falar, vamos pro quarto. A pessoa já. Ela Ai, já meu Deus. sabia o que ia rolar. 2 anos e meio já sabe. Em casa a gente conversa. Ela já sabe, né? Aham. E aí o João, o processo ele explicava por que ela estava sendo corrigida. Uhum. Ele aplicava 3 varadinhas no bumbum dela. A gente tinha uma varinha mesmo, entendeu? Não era, a gente nunca bateu com a mão, porque a Sim. gente entendia que a mão é para fazer carinho, né, e tal. E aí a gente tinha uma varinha, deitava ela no colo, dava as 3 varadinhas, deixava ela chorar o tanto que ela quisesse. Depois que ela se acalmava, ele orava com ela, né? E ela ficava boa pelos próximos 6 meses. Depois repetir o processo. Depois repetiu o processo. Aham. Então, o João foi para essa aplicação. Só que a Clarinha sempre foi teatral, como a mãe dela. Sim. Aí ela começou: não, fazer aquela cena. O João não tinha nem posto a mão nela. Sim. Mas isso pra gente já era comum. Aham. E ele esperava ela se acalmar primeiro, ela se conformar que ela, né, seria corrigida. Sim. E aí ele estava dentro do quarto com ela, e ela: não, papai, não, por favor, não, papai, por favor, não, papai, por favor. E ele esperando ela se acalmar. E meu pai chegou e escutou essa conversa. E ele falou assim: o que o João vai fazer? Ô pai, o João vai ter que corrigir a Clarinha. Não, aqui não. Quando ela ouviu isso lá dentro do quarto, ela começou: vovó, Eita. vovó, Se agarrou no avô. socorro, vovó. E aí o papai falou: João, abre a porta, abre a porta. Ele estava interferindo na correção dela. Sim. Menina, não foi bonito o que aconteceu, não. Eu fiquei muito brava, eu fiquei furiosa. Sim. E o pai, o senhor não pode interferir. Não, ele não vai corrigir ela aqui, não. Não pode fazer isso. E ele começou insistindo, enfático. Tal. Eu, pai, entrei na frente dele. O senhor não vai interferir. O senhor não é o pai dela. E aí, meu pai começou a retrucar, eu comecei a retrucar, começou uma briga. Aos berros, lá na casa dos crentes. Caramba, mas eu imagino, né? Um casal querendo estar ali com a filha. enfim. Horrível. Aí, daqui a pouco, o meu marido abre a porta, assim, com o olho desse tamanho, o que está Sim. acontecendo? A Clarinha aqui debaixo dele também abre a porta. A Clarinha que tava gritando. Ela se estava assustou. gritando, ela nem sabia o que estava rolando, né? Aham. E eu peguei a Clarinha: vamos embora para casa. Ó, João, o que aconteceu? Vamos embora para casa. Vamos embora para casa. Sim. Antes de sair pela porta, minha mãe entrou na minha frente e falou: Leninha, você não nasceu de novo. Bem assim, do nada. Como não nascer de novo? Já tava com os ânimos lá em Fiquei cima. Aham. revoltada com o tal do eu não nasci de novo. Caramba. Mas aquilo foi lá no âmago da questão, né? E eu comecei a fazer uma análise da minha vida. Até ali, minha vida cristã, meu relacionamento com Deus, né? Sim. Em que eu mudei desde aquele dia, quando eu tinha 14 anos? Sim. Eu não mudei nada. Entendeu? Entendi. Eu mudei o verniz. A aparência capa, né? mudou, a aparência mudou, as minhas motivações mudaram, aquilo que eu fazia mudou, mas a minha essência não mudou. Eu continuava a pessoa ferida, me sentindo rejeitada, me sentindo menor do que os outros. Então eu tentava me impor pelo orgulho, né? Tipo, ninguém vai me pisar, ninguém vai me machucar.
entendeu? Sempre Uhum. varrendo as dores para debaixo do tapete como se elas não existissem, ao Sim. invés de expô-las à luz do Senhor para que Ele curasse, Uhum. né? E eu descobri que eu estava toda quebrada, né? Então veio uma obra de convencimento que eu precisava de me render, Uhum. de fato, Sim. né? Então foi por aí que eu comecei a buscar. Eu não, eu sabia que eu não estava bem, eu precisava de ajuda. Aham. E por esse período também eu conheci a pastora Zenete. A Uhum. Zenete entrou na minha vida, eu já estava ali poucos anos depois desse episódio. Ali começou alguma coisa Amém. nova. Uhum. Ali eu vi que eu não estava bem. Uhum. Ali eu comecei a mudar a minha motivação e as minhas orações. As Sim, minhas é como orações. se tu tivesse, soubesse toda a lei, soubesse Aham. tudo, fizesse tudo certinho, Obedecesse tudo direitinho, mas mas não por deixasse. dentro, A obra era mais externa, né? sim. Eu não me metia com os pecados escandalosos, porque eu já sabia que aquilo era caminho de morte, Aham. mas eu consentia com a ira, com a inveja, com a Sim. comparação, com a Os pecados murmuração. silenciosos, né? Entendeu? Aqueles que Uhum. estão lá dentro e te arrebentando do mesmo jeito e te impossibilitando Sim. de desfrutar de tudo, E a que vida de ninguém vê, Deus. né, Ninguém Helena? vê. Esses são mais fáceis É, da gente administrar. É isso que a gente pensa. isso. São mais Uhum. fáceis de esconder. E justamente por isso eles são mais destrutivos. Como a Sim. lepra de Naamã. Uhum. Entendeu? Estava debaixo da armadura, mas estava lá. Tava lá, Né? né? Então, a partir daí, o Senhor começou eu comecei a percorrer um caminho. Não foi Uhum. alguma coisa que aconteceu de um dia para o outro. Então, por isso que eu não posso precisar uma data. Eu me lembro que esse dia, Deus começou uma obra pelo incômodo que aquela palavra gerou em mim. Sim. Você não nasceu de novo. Eu entrei em crise. Uhum. Não nasci. Será que tudo foi mentira até aqui? Né? E aí o Uhum. Senhor foi trazendo gente para trazer respostas, Amém. para me ajudar nesse processo. E E é tem o sido processo de maravilhoso. santificação, né? É, tu teve noção do pecado e tudo mais, e aí depois foi nessa mudança. E eu queria fazer, já que tu trouxe toda essa história maravilhosa pra gente, qual foi a primeira coisa que mudou depois disso? O que é que tu acha que Deus transformou logo? A sensação de que eu não era amada. Entendeu? Porque assim, eu tinha dúvidas, como é que Deus podia me amar? Sim, Né? Mas eu não admitia isso. sim. Então, eu fui molestada na infância durante muitos anos. Eu comecei a Uhum, ser molestada sexualmente, eu tinha em torno de 2 anos e meio, pelas minhas contas. uhum, Eu era tocada de uma maneira indevida por alguém da família, né? sim. E a gente morava no lote da minha avó, então tinha muitos familiares sempre ali e tudo, e aquilo foi gerando muitas dores na minha vida, né? Uhum, E quando Jesus entrou na nossa casa, os abusos cessaram, entendeu? amém. Eu contei para os meus avós o que estava acontecendo. Uhum, Minha avó não acreditou que meu tio estava me molestando, uhum, mas o meu avô acreditou. Não na minha frente. Ele me repreendeu, me reprovou, mas ficou uma pulguinha atrás da orelha dele. sim, E aí eles me colocaram para dormir junto com eles, porque eu passava férias na casa deles. sim. Eles me colocaram para dormir junto com eles. E o meu tio veio à noite. Caramba. Eu estava entre eles. E quando ele me tocou, como ele sempre me tocava, Entre os teus entre os avós? meus avós, Caramba. eu eu belisquei o meu avô. Quando eu acordei com ele me tocando, eu belisquei o meu avô. Sem Uhum, se me mexer, a minha mão estava próxima à perna do meu avô. aham. Eu enfiei o beliscão no meu avô e meu avô acordou e percebeu. Caramba. E pôs ele para fora, brigou com ele. Uhum, E a partir daquele dia, nunca mais. Né? Então, Deus entrou com um livramento, né? Vamos amém. dizer assim. E isso me marcou muito, de uma maneira muito negativa, Sim. porque eu tinha uma autoimagem totalmente distorcida por causa disso. Eu não me sentia amada. Eu questionei o próprio amor de Deus. Por que que eu passei por isso? Porque, Sim. né? E a partir desse momento, a primeira coisa que mudou foi: eu te amo tanto que eu te Uhum. trouxe aqui para você enxergar como a situação Amém. está, de uma maneira que só eu posso restaurar, né? Amém. Amém. E aí, Helena, eu queria saber também, eu achei muito bonito isso que tu falasse, porque às vezes é difícil pra gente reconhecer isso, né? Que a Uhum. gente é filha e que a gente é amada, porque a gente é muito meritocrata, né? A gente Sim, quer que tudo seja pela nossa força. sim. E eu queria saber, diante disso que tu falasse, o que é que mais te encanta no Evangelho? O que é que tu mais ama dentro desse Evangelho do Senhor? A simplicidade é uma coisa tão poderosa, Amém. mas é tão simples.
Sim. Às vezes a gente sabe, a gente se impressiona muito com as coisas desse tempo que a gente vive, né? A Uhum. gente é muito esteta, a gente gosta de coisas grandiosas, naturalmente, né? Uhum. E eu acredito que isso é muito bom, porque isso, Sim. isso vem do reino também, né? Sim. Você já imaginou o que que é uma cidade onde as ruas são de ouro? Sim. Então, assim, beleza e Beleza? grandeza Ele é com é com ele, ele. né? E sendo um Deus tão rico, Uhum. tão belo, Ele tão continua simples. exuberante. Dá uma olhada na natureza, dá uma olhada no pôr do sol, entendeu? Sim, Deus é elaborado na com criação, certeza. né? Uma flor pequenininha, uma flor grandona, a variedade das orquídeas. Você fica fascinado Sim. com a exuberância da criação. Mas apesar disso tudo, dele ser todo poderoso, majestoso, cheio de glória, o dono da beleza e da exuberância, ele se esvaziou. Uhum. Só a encarnação, só ele se tornar como a gente. Uhum. Poderoso demais. Mesmo sendo Deus, não julgou que ser como Deus deveria ser algo a que ele deveria se apegar. Amém. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. É isso que Amém. mais me encanta. Enquanto Lúcifer quis ser mais, Uhum. o Senhor voluntariamente se Se fez fez menos. menos. Amém. Não tem como isso não tocar, Não gente. tem. Pra você que tá assistindo a gente, a sala toda tá chorando aqui. Amém. Essa é a coisa mais linda do Evangelho mesmo. Eu também concordo com você. Eu acho que a simplicidade do Senhor e uma oração que eu faço contra o nosso Deus é simples e singelo. Sim, Ele toca os nossos corações de uma forma sim, tão tranquila, né? sim. Não precisa de muita De muita coisa. coisa ele sussurra, né? E o Amém. sussurro dele é poderoso. Elias que o diga. É, amém. E eu acho isso tão incrível, porque vou falar um pouquinho agora sobre o teu ministério. Eu admiro muito a forma como você guia também o seu ministério. E a gente sabe que você tem um ministério longo, com muita experiência, muitas vivências com Deus, mas admiro muito a sua simplicidade também, a forma como você lida com isso. E eu vi em alguns momentos tu falando que o Senhor te levantou para falar uma palavra de confronto para a igreja dele. Uhum. E eu admirei muito isso, porque eu fiz. Isso é muito ousado, principalmente nos dias de hoje, onde as pessoas não querem trazer uma palavra de confronto, É, não é popular, porque não. Não é o popular. confronto traz um desconforto para as pessoas e para as relações. Sim. E como é que foi identificar isso? Como foi que o Senhor falou isso ao teu coração, assim, de, não, Helena, você não vai trazer uma palavra tranquilinha, não, vai trazer uma palavra que vai confrontar a minha Ele foi igreja. específico, Adriano, ele foi específico. Eu estava no meio dessa transformação toda Uhum, e o Senhor já tinha feito grandes coisas, eu já estava caminhando dentro dessa transformação e cada dia era uma novidade, sabe? uhum, Aí nós tínhamos acabado, eu era do Diante do Trono, né? sim. E a gente tinha acabado de gravar o Preciso de Ti, que Ai, eu foi amo. um trabalho que mexeu muito com a gente, Sim. né? Esse trabalho de rendição, de entrega. Se você vê a própria canção Preciso de Ti, né? Ela é uma canção De que né? devoção. E Uhum. de rendição absoluta, Sim. né? Uhum. De declaração de dependência absoluta. Sim. Então o grupo todo estava vivendo isso. O Uhum. Preciso de Ti, o Águas Purificadoras, não foram trabalhos que apareceram na plataforma. Foram Uhum. trabalhos que foram primeiro moldados dentro do grupo, Do coração entendeu? de Do vocês, né? coração da gente. Então, quando a Ana trouxe essas canções que Deus entregou para ela, e a Uhum. gente, todo o início de ano, a gente fazia um acampamento, a gente se retirava como grupo para Sim. buscar a Deus. Aquelas músicas nos ministraram primeiro, nos curaram primeiro, Amém. nos transformaram primeiro, Uhum. né? Então, quando veio para a nação, já tinha passado um rolo compressor a gente, Aham. né? E aí, a gente tinha acabado de gravar. Uhum. E o Diante do Trono tinha um escritório, e alguém ligou para o escritório pedindo o meu telefone. Sim. E essa pessoa, a secretária, me ligou para saber se podia passar o meu telefone. Falou assim: olha, é uma pessoa que você não conhece, ela ligou da Inglaterra, e ela falou que tem uma palavra de Deus para você. Uhum. Eu, tá bom. E aí, essa irmã, pode dar o telefone. E essa irmã me ligou, marcou um horário e me ligou. E naquele dia ela falou assim: olha, você não me conhece, eu me chamo Shirley, eu moro em Londres há muitos anos, e o Senhor me deu uma palavra para você.
Eu não te conheço, você não me conhece, mas o Senhor tem uma palavra para você. Você tem uma Bíblia perto? Tem. Abre aí em Ezequiel, capítulo 3. Uhum. E ela começou. Olha, o Senhor manda te dizer que é para você abrir a boca, que ele vai te fazer engolir um rolo. E ele vai colocar na sua boca uma palavra. Para mim aquilo era totalmente destoante. Eu cantava, Sim, né? sim. Ele vai colocar na sua boca uma palavra. E ela não vai ser uma palavra leve. Ela começou a ler comigo o texto, que é aquele chamado de Ezequiel, Sim. que o Senhor fala com Ezequiel. Eu não te levo para um povo de estranha língua. Se eu te levasse, eles te ouviriam. Mas eu te trago para a casa obstinada de Israel. Amém. Quer ouçam, quer não ouçam. Fale, porque senão o sangue deles eu vou requerer das suas mãos. E ela começou a falar aquilo, eu falei assim, essa mulher errou o endereço. Eu não sou o Eu não profeta. sou essa pessoa. Eu não sou essa pessoa. Por quê? Porque Deus estava confrontando Aham. justamente a rejeição em mim. E eu Sim. estava no processo. Sim. E eu, tipo assim, eu preciso de ser aceita. Eu preciso de ser querida. Ok? Sim. E aí ele, peraí, eu vou te colocar. E aí, no texto, Uhum. fala assim: olha, eu vou fazer, eles vão se levantar contra você. Uhum. Mas eu vou fazer a sua fronte mais dura que o diamante Diamante. contra a Uhum. fronte deles. Sim. Eu falei, Deus, misericórdia. O senhor está falando que o povo não vai gostar da minha palavra e que vai se levantar contra mim, mas que o senhor vai fazer a minha fronte. Não, definitivamente. Eu comecei a chorar, chorar. Falei, não, você errou de endereço, errou de endereço. Mas ela tranquilamente entregou a palavra toda. Você entendeu, Helena? Entendi. Amém. Mas, tipo assim, não queria isso, não. Uhum. Entendeu? Não falei isso com ela, não, mas pensando comigo assim. Não, 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 entendeu? Uhum. Eu não consigo. A primeira coisa que me veio à mente quando ela falou comigo, eu falei assim, eu não consigo, não sou eu essa pessoa. Sim. Eu não tenho coragem para isso, entendeu? Uhum. Eu preciso da aprovação das pessoas. Eu preciso que as pessoas me amem, entendeu? Uhum. Então, definitivamente, para o chamado que Deus tinha me dado, Uhum. ele tinha que trabalhar em Que mim quebrar isso. isso, Ele né, tinha que Helena? quebrar isso. Era o que eu ia perguntar, se não teve um medo, se não teve um desconforto dentro de tu, assim, sabe? Teve muito desconforto, né? E eu falei assim, bom, a palavra de Deus, se for de Deus, vai cumprir. Eu não posso fazer nada para cumprir essa palavra. Então, se for de Deus, vai cumprir, mas vai ter trabalho para fazer. Se é ele que tá me chamando, né? Então ele que vai fazer aqui. Aí você pensa, né? Isso aconteceu, eu não preciso de ti. E aí tiveram o quê? Talvez mais 8 ou 9 CDs à frente, Sim. né? Quando o Senhor falou assim, agora seu tempo no Diante do Trono acabou, pode sair. E durante esse tempo não houve esse ministério de confronto. Foi só o ministério de adoração que tu estava se dedicando ali Sim, mas ainda. aí primeiro começou com, né, a gente nos congressos e tudo. A Isenete me convidou Uhum. para eu testemunhar o que Deus tinha feito na minha vida. Sim. Então eu só ia nos seminários de intercessão, ela falava sobre libertação e eu Uhum. contava a minha experiência. Então eu só dava testemunho. Começou assim. Sim. Uhum. Então por onde eu ia com a Isenete, eu contava meu testemunho e sempre tinha uma reverberação de cura naquele ambiente muito grande. Uhum. Muitas pessoas sentiram liberdade de confessar também Amém. que foram molestadas, que foram abusadas, né? Algumas até estupradas por alguém da família, coisas muito Uhum. sérias, né? Vieram à tona para que houvesse cura, né? E Amém. tal. Depois disso, eu comecei a estudar, a ler, me aprofundar, né? Buscar a Uhum. palavra e ler. Uma coisa que Deus trouxe para mim que eu não tinha. O prazer pela leitura. Eu não tinha, Sim. eu não aguentava ler um livro, não terminava Uhum. nada. Né? E depois desse reencontro com o Senhor, dessa limpeza, dessa faxina que Ele fez na minha vida, Uhum. algo que Ele me acrescentou foi o gosto pela leitura. E através da leitura, Ele falava muito comigo. Amém. Então, eu estava compartilhando com a Ana sobre um livro que eu tinha lido, Uhum. do Andrew Murray, que chama Humildade, a Beleza da Santidade. Uhum. E a Ana falou assim comigo, Helena, compartilha desse livro no próximo congresso, porque Deus está colocando no meu coração, nós expomos a nossa vida, porque as pessoas pensam que o que Deus está fazendo diante do trono é por nosso mérito. Sim. E é pela graça. E eu quero que as pessoas saibam disso. Você podia contar o que você está contando para mim. Uhum. Compartilha essa palavra com a gente. Uhum. Me deu assim um medão, mas eu falei assim, tá, Que é muito compartilha. íntimo, né? É uma É, coisa devocional da sua vida, né? sim. Mas foi ali que começou, Amém. né? Era o mês de abril de 2003.
E no Congresso de Louvor e Adoração Diante do Trono, eu já caminhava viajando com a Zenete aí uns 3 anos, já, dando testemunho. Mas Ela é da Lagoinha, né? sim, sim. Sim. E naquele congresso, eu ministrei uma palavra, não era o meu testemunho, né? Embora tivesse coisas do meu testemunho, mas eu ministrei a minha palavra. E eu contei o que Deus tinha me ensinado através daquele livro, Humildade e a Sim. Beleza da Santidade. E eu confrontei as estruturas de orgulho que nós Amém. temos, né? Foi a primeira vez. E houve um quebrantamento muito grande. E a partir daí começaram os convites. Você podia levar uma palavra na minha igreja? Você podia, né? E a palavra era sempre porrete. Deus fez, tá fazendo. Aí eu comecei a falar, seu Deus, só podia pegar mais leve, Senhor. Me dá uma palavra, um amorzinho assim, Jesus. E aí o Senhor vinha, por quê? Porque você está preocupado com a sua reputação? Uau. O meu amor não te basta? Né? Né? Tem pessoas que eu quero alcançar através da palavra, mas sempre vai ter alguém que não quer ouvir. Sim. Sempre vai ter. Né? Sempre vai ter alguém que vai te hostilizar, sempre vai ter alguém que não vai aceitar a palavra, mas isso não é problema seu. Sim. Né? Aí eu comecei a entender, a viver, né? E eu comecei a ver o cumprimento dessa palavra, de fazer a minha fronte mais dura que o diamante. Sim. Porque eu pensava que ter a fronte mais dura do que o diamante, como o texto bíblico diz, eu vou bater de frente com quem eu amo, Sim. né? Eu vou ser rejeitada, e ela falou isso na palavra, falou assim, você vai ser rejeitada, inclusive pelos seus amigos. Caramba. Entendeu? Sim. Ela falou assim, tem amigos seus hoje que não vão entender o chamado que Deus te entregou. Você vai ser rejeitada por eles. Quando ela falou isso, eu falei, não. As pessoas que eu amo. Não. E aí, o que eu entendi ao longo dos anos, né? Sim. O que era essa fronte mais dura que o diamante? Eu sentia rejeição, mas isso não me feria mais. Amém. Entendeu? Eu entender que o outro não está pronto para entender, ou não chegou o tempo dele, ou que não é a palavra para ele. Entendeu? O que Deus te deu, né? E que estava tudo bem, né? Que eu não precisava de ter a aprovação daquele meu amigo, daquela minha amiga, para eu continuar obedecendo a Deus. Amém, né? amém. E eu acho isso tão massa, Helena, porque a gente realmente busca a aprovação de homens, né? Muito. Às vezes a gente faz, eu não vou fazer isso porque o que é que vão pensar de mim? Exato. Né? Eu vou deixar de fazer isso aqui porque fulano e ciclano vão achar tal coisa. E é nisso aí que a gente negocia a vontade de Exato. Deus, a obediência. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Amém. Né? E é uma coisa que eu tenho que me lembrar disso todo dia. Quando eu abro o Instagram e tem um comentário hostil, eu tenho que entender isso. Mais vale agradar a Deus do que aos homens. Eu preciso ser Amém. aprovada por Ele. Porque se eu não for aprovada por Ele, eu posso ser aprovada pelo mundo inteiro. Sim. Entendeu? Não vale nada. Amém. Né? Então, é importante. Se eu estou sendo aprovada por Ele, pela graça e misericórdia dele, Ele vai me usar na vida de quem precisa ser alcançado. Amém. Ah, mas e os outros? Os outros, Ele vai usar outras pessoas para Isso. alcançá-las. Porque o reino é feito em muitas mãos. Sim, Né? É feito amém. em muitas mãos. Deus usa muitas pessoas. Amém. Mais vale um dia na casa do Senhor, né, do que Yes. em qualquer outro Em lugar. qualquer outro lugar. Amém. E eu achei muito interessante porque tu falasse aí também sobre a tua paixão sobre a leitura. Uhum. E é uma outra coisa que... É uma coisa que o Senhor tem colocado no meu coração e que eu acredito fielmente que nós precisamos ler mais a Bíblia. Sim, Nós precisamos nos apegar mais à palavra do Senhor. sim. E recentemente tu lançou um curso sobre isso, ensinando as mulheres, né, a ler mais a Bíblia, instruções bíblicas mais orientadas. Uhum. E tu tem se dedicado mais ao Ministério de Mulheres. Uhum. E aí, o que é que eu queria saber? De onde veio essa visão? Onde é que tu enxergasse isso? Quando foi que Deus colocou isso no teu coração para orientar mulheres a estudarem mais de Bíblia? E eu vou trazer uma provocação aqui também. Por que eu tô falando isso? Tava tão tranquila. Tava tão tranquila esse podcast. Mas a provocação que eu trago aqui é porque eu acredito que não há essa distinção entre homens e mulheres quando a gente fala sobre a palavra de Deus. Uhum. E eu me preocupo, porque eu acredito que nós mulheres nós temos que aprender de Bíblia como os homens aprendem, né? Exato. Eu quero fazer seminário, eu quero estudar de Bíblia, eu quero estudar teologia como os homens aprendem. Sim. E não só falar sobre
coisas que são muito importantes, que nós damos valor, como casamento, como filhos e tudo mais. Mas o que é que o Senhor quer? O que é que a palavra de Deus fala? O que é que eu tenho que aprender, né? Sim. E eu queria entender a tua visão sobre isso, como foi que tu enxergou isso. E a provocação é, como é que o Ministério de Mulheres deve lidar com isso? O que é Sim. que a gente deve focar? Bom, começou na minha própria sede, porque a gente sempre tem o hábito de desenvolver uma leitura bíblica devocional. Sim, E na leitura bíblica devocional, o que acontece? A gente lê a Bíblia, tentando extrair da Bíblia algo que traga uma resposta para a minha necessidade hoje, para uma busca que eu tenho, uma resposta de oração. A gente sempre vai para a Bíblia e com esse intuito. A gente está lendo ali e a gente logo traz uma aplicação para a vida prática. Sim. Né? E isso é maravilhoso. Essa leitura deve ser feita também. Mas durante muito tempo, eu vivi assim, desenvolvendo mais uma leitura devocional. Uma coisa que eu quero destacar: durante muitos anos eu estive na igreja sem ler a Bíblia toda. sim. Muitos anos. E isso acontece mais do que a gente Mais imagina. do que a gente imagina. Então, eu fiquei a vida toda dentro da igreja, mais de 20 anos dentro da igreja, sem ler a Bíblia sequer uma vez. Eu li ali os evangelhos, Salmos, Provérbios, entendeu? Sim. Gênesis algumas vezes, entendeu? A gente fica sempre ali em torno dos Êxodo, mesmos não, livros. Números, não, pula genealogia. Levítico. Pula... Muita lei. Muita lei, não, isso aqui não é pra... Não, Eu não preciso mais disso porque as leis são só duas. Exatamente, né? Então, assim, a gente pensa que a gente não precisa. Sim. Né? Inclusive, tem um movimento horroroso hoje que anulando o Antigo Testamento. Nossa. Né? Isso é de uma bizarrice, né? Porque, gente, o antigo profetiza, o novo cumpre. Amém, né? amém. Quando Jesus falava, vocês estão errando, não conhecendo as Escrituras, entendeu? Não era sobre ele está confrontando ali os fariseus, e os saduceus, mais especificamente, Jesus está confrontando. Os saduceus só aceitavam a Torá. Sim. Né? Eles não aceitavam os livros profetas e tal. E Jesus ainda falou para eles: vocês não conhecem as Escrituras. Você pensa que vocês conhecem, vocês não conhecem. Vocês estão errando porque vocês não conhecem as Escrituras. Ele está falando isso para a elite de sacerdotes. Porque os saduceus, a maior parte dos sacerdotes saiu dessa seita, né? Dos saduceus. Então, Jesus está confrontando isso. Ele está se referindo ao Antigo Testamento. Quando ele estava no caminho de Emaús com os seus discípulos, e ia-lhes expondo as Escrituras. Era o Antigo Testamento, não era o Novo. Sim. O Novo estava em curso, o Novo estava sendo escrito. Né? Então, é uma bizarrice as pessoas desprezarem. Quantas vezes o Novo cita o Antigo? Sim. Se você não sabe, se você vai ler Hebreus e você não conhece o Antigo, você vai boiar. Né? Então, eu comecei a perceber isso. E eu comecei a buscar de Deus, fui fazer uns cursos, né, e tal. E os cursos começaram a também me deixar em xeque. Outra coisa, muito tempo se demonizou a teologia. Por quê? Porque aí você vai fazer teologia, você fica incrédulo. Vai ser frio. Fica frio, racional. Né? Eu falei assim, ixi. Então, muitas vezes eu rejeitei o estudo por causa desse pensamento. Né? Se você estudar, você vai desviar, você vai ficar orgulhoso. Né? Não vai sentir a presença do Espírito não vai, Santo. Exatamente. Então, eu acreditei também por muitos anos que se eu me aprofundasse demais na palavra, que eu ia ficar arrogante e eu ia me esfriar. E o Senhor foi quebrando esses paradigmas assim, né? Um por um. Sim. E aí, o que aconteceu? Eu fui fazer um curso de panorama do Antigo Testamento e eu me apaixonei. Com certeza não tem como não se apaixonar. Não tem como não se apaixonar. Aí eu fiquei assim, Senhor, mas eu quero mais, Senhor, eu quero mais, né, e tal. E eu sempre buscando os meus próprios recursos para estudo, aqueles que eu sempre sento, né, e vou... Fulano isso, sempre tem alguém. O Gustavo Bessa, né, o marido da Ana, muitas vezes tirou as minhas dúvidas, né? O que é isso aqui? Sim. Entendeu? Concordância bíblica, né? Sim. Comecei a correr atrás, né? Amém. Aí... sempre tem aquele pastor que é o que vai lhe atender no meia-noite com a dúvida, né? Exatamente. Aí eu ganhei um livro que acabou virando um seriado no meu YouTube. Sim. Né? Redescobrindo Sua Bíblia. O autor é o André Coelho, que é um pastor de Belo Horizonte. Sim. E uma amiga minha, alguns anos atrás, me deu esse livro. Quando ela me deu esse livro, aí estava lá o prefácio do Russell Shedd, que eu já
admiro profundamente, né, o Russell Shedd. Aí eu falei, meu Deus, o prefácio do Russell Shedd, e me interessei pelo livro. Que é o da Bíblia. Bíblia Shedd. Sim, Né? né? Tá. O Dr. Shedd foi um cara extremamente profundo nas escrituras. Quando ele avalizou aquele livro, eu falei assim, uau, então é coisa boa, né? E eu comecei a ler aquele livro, Redescobrindo Sua Bíblia. Abriu o meu entendimento das escrituras. Amém. Porque ele vai abordando livro a livro. O que cada livro, o contexto, panorama. quando foi esse... É um panorama geral de Gênesis a Apocalipse. E eu Amém. mergulhei naquele livro. E eu comecei a me deliciar com a palavra. Sabe como? Alegria, prazer. Uau! Fez Isso aqui tá sentido! combinando com isso aqui. Uau! E eu ficava empolgada, entendeu? Eu ficava empolgada. Devorei o livro, né? Lendo a Bíblia, eu tinha dúvida, eu ia lá no livro. Ah, olha isso, entendeu? Sim. Abriu meu entendimento. E eu falei, não pode ficar só para mim. Sim. Né? Eu me apaixonei. Não é só pra mim. Né? Não é só para mim. Eu procurei o autor e falei assim, eu posso fazer uma série falando, eu não vou entregar o livro todo, Sim. mas eu vou contar para eles, pode, Helena, ele me autorizou, né? E foi uma bênção, porque ele me autorizou a fazer, me deu uma caixa de livro de presente que eu distribuí para algumas pessoas que eu queria, e as pessoas começaram a assistir a série. Amém. E começaram a comprar o livro. Entendeu? Amém. Aí ele falou assim, Helena, tá tendo uma revolução nas vendas do livro por causa do curso que você... Né, eu comecei a fazer uma série, né, só dando a degustação. Sim. Né, dando um panorama geral de cada livro da Bíblia. Eu ainda não terminei, porque a gente não está tendo tempo de gravar. Então a gente dá umas pausas. De vez em quando ele fala assim, ô Helena, você não vai terminar o livro, não? Eu vou assim, ô pastor, eu vou terminar, porque minha vida está um pouco movimentada, mas eu vou terminar Redescobrindo Sua Bíblia. E o intuito disso foi provocar nas pessoas o desejo de conhecer mais a palavra. Amém. Aí uma equipe me procurou, né? E falou, pastora, você não quer fazer um curso bíblico? Eu falei assim, nossa, mas é muito ousado. Eu vou dar um curso bíblico, né? Eu também estou no processo de aprendizado, também estou crescendo. Ele falou assim, não, o que a gente quer é fomentar nas mulheres justamente esse seu desejo. Amém. Isso que aconteceu com você, a gente quer que aconteça com outras mulheres. Eu falei assim, eu também quero. Ele falou, pois é, a gente quer te oferecer uma ferramenta, uma plataforma, monta um curso e a gente vai disponibilizar isso. Amém. Compartilha com as mulheres a sua sede. E eu estava vendo que Deus é que estava fazendo aquilo. Porque era isso que eu queria fazer. E eu ficava muito triste quando eu olhava lá as visualizações. Eu postava lá o look do dia, aquele tanto de visualização, curtida e comentário. Postava Descobrindo a Sua Bíblia, aquela merreca de comentário, visualização. Eu falei assim, me conformo com isso. Vamos ler a Bíblia. Vamos ler a Bíblia, mulherada, né? A Bíblia é mais importante do que a roupa que você usa. Roda a cabeção. Helena. Aquilo começou a me tomar de uma forma... E aí Deus foi abrindo essa porta, né? Que agora está acontecendo. Ontem se encerraram as inscrições. Elas estavam muito temerosas de ser alguma coisa mais elitizada e tal. Eu falei, não, gente. É feijão com arroz. A gente começa com o básico e importante. Amém. Entendeu? O arroz com feijão funciona, Sim. né? Depois a gente vai, né? A gente sonha em que... Eu quero provocar nelas o maravilhamento que eu tive, né? E eu espero que isso seja um catalisador para elas mergulharem na Bíblia, para elas procurarem curso, para elas entrarem no seminário, para elas fazerem, entendeu? O seminário teológico. E para que... Porque, gente, a gente precisa conhecer as Escrituras. Não tem como conhecer o Senhor sem conhecer a Bíblia. É mentira. Não fala que você conhece a Deus se você não conhece a palavra dele. É mentira. É auto-engano. E isso explica as aberrações, as coisas que a gente está vendo hoje nas nossas comunidades de fé, coisas que nunca deveriam acontecer dentro de uma igreja, está acontecendo, com pessoas que, inclusive, estão ali naquele ambiente de fé há muitos e muitos anos. Sim. Mas por quê? Porque não conhecem a Bíblia. Helena, eu me emocionei diversas vezes, estou falando aqui, porque eu tenho certeza que o Senhor tem levantado a gente para estar mais próxima dele. E porque justamente isso,
me permita aqui trazer um espaço. Quando eu me converti, eu não gostava muito de crente. Normal. Porque eu achava que crente justamente não cumpria as coisas, eu achava que as pessoas falavam muita coisa errada. E eu fiz, rapaz, eu preciso conhecer esse Deus. E eu fui ler a Bíblia. E eu comi Bíblia, né? Eu chegava aqui de tarde, 2 horas da tarde na igreja, para estudar a Bíblia com o pastor, meia-noite estava mandando dúvida. E recentemente, justamente isso, esse meu interesse por estudar, e eu tenho percebido que, meu Deus, a gente aceita tanta coisa, e a igreja aceita muita coisa, a revelação e certas profetadas e certas coisas, porque não conhece de Bíblia. Se a nossa igreja, se a igreja brasileira se movimentar para estudar mais a palavra do Senhor, e glória a Deus que o Senhor tem levantado mulheres como você, a gente vai entender que a Escritura, ela aquece nosso coração para estar mais próximo do Senhor, e ela não esfria nosso coração, Exatamente. né? Muito pelo contrário. O Espírito Santo está ali quando a gente está lendo a Bíblia na presença de Deus, e isso não tem nada a ver em você ser mais reformado, mais frio, nem nada do tipo, né? O problema sempre é o coração humano. Sim. Nunca é o estudo, entendeu? Se você tem uma tendência ao orgulho, o conhecimento vai te ensoberbecer. Nossa, é isso. Entendeu? Então, o problema sempre é o nosso coração, entendeu? Então, o que você tem que colocar no crivo do Senhor é o seu coração. Uau. Não é a Escritura, Amém. entendeu? A Escritura é o poder de Deus, é a palavra de Deus. Então, Amém. nós precisamos conhecer a palavra de Deus, Amém. né? E é tão interessante essa questão, porque a ignorância leva as pessoas até a repetir uma coisa pensando que está certo. Elas falam assim, a letra mata. É. Quantas Isso é pessoas... fora de contexto, né? Totalmente. Quantas pessoas eu ouvi falando, olha, cuidado, você vai fazer seminário? A letra mata, hein? Gente, quantas vezes eu internalizei isso? A letra mata. Quando você começa a estudar, Não é assim. você entende o que está sendo dito nesse texto, né? Sim. O que o apóstolo Paulo está explicando a esse respeito, entendeu? A letra mata, a lei mata. A lei de Moisés, Moralidade. ela foi dada pelo Senhor para evidenciar a nossa incapacidade de cumprir a lei. Sim. Porque os fariseus eram um exemplo disso. Por mais excelentes que eles eram na observância da lei, era de fora, não era de dentro. Sim. Então, o Messias de Deus estava diante deles e eles sentiam inveja dele. Sim. De que valeu a lei? Entendeu? De que valeu todos os preceitos sendo cumpridos quando a inveja estava no coração? Quando a ganância estava no coração, que também foi denunciada por Jesus, né? Então, a lei mata porque ela mostra pra gente que nós não somos capazes de salvar a nós mesmos. Uau. Elas estavam apontando, a lei estava apontando para aquele que era o único capaz de cumprir toda a lei. Amém. De fora e de dentro. Amém. E o Espírito que foi outorgado por essa nova aliança, o Espírito Santo de Deus, ele nos vivificou. Ele vivificou a lei. Amém. Né? E a transformou num processo de santificação, que começa dentro e vai se revelar nos atos externos de justiça pela obra do Espírito. Amém. E não pelo nosso esforço pessoal. Amém. Né? Pela nossa justiça própria. Pela Então, nossa forma de fazer, né? Eu faço mais, eu faço exatamente. menos, né? Então, nesse aspecto que a letra mata, né? A letra aí é a lei. Ela evidencia o nosso estado real como seres humanos. Por mais que a gente tente obedecer, um pensamento ruim vem, um sentimento ruim vem. Sim. Né? E só o Espírito pode nos vivificar e nos transformar à semelhança de Cristo, de fé em fé, de glória em glória, até ser dia perfeito. Então, por não entender as Escrituras, nós vivemos tropeçando, né? E outra, eu acho que a gente nunca vai poder dizer, eu conheço as Escrituras. Não. Todo dia uma coisa nova. Meu Deus, é uma fonte inesgotável. É uma fonte inesgotável. Quanto mais você estuda, mais você ama a Deus e mais você tem consciência de como você vai ficando pequenininho. Nossa, você, obrigado pela sua paciência. Obrigado pela sua graça. Obrigado pelo seu amor, pela sua misericórdia. E aí não tem jeito, você vai amando ele mais e mais e mais. Você vai ficando mais apaixonado por ele cada dia mais. Né? Amém, amém. E eu acho interessante isso porque
Carol Basso, ela fala que a história do Senhor, ela continua. Sim, Ela finalizou ali, em Apocalipse, sim. mas é importante a gente conhecer a história da igreja, porque a história Sim, continua. E o Senhor tem feito exatamente. nos dias de hoje, o que é que o Senhor tem falado com a igreja hoje? Porque o Senhor está fazendo. Sim, está E a gente fazendo. precisa Sim. aprender, ensinar e deixar isso marcado, de certa Uhum, forma, né? uhum. Eu acho isso maravilhoso. E outra coisa que a gente precisa de estudar é a história da igreja. Sim, Porque se a gente não sabe de onde que a gente veio, a gente vai marginalizar um tanto de coisa que, entendeu? Eu falo assim, gente, quando você dá banho numa criança que está suja, você não joga o menino fora junto com a bacia, com a bacia de água suja, não, aham, né? E hoje a gente vê muitos cristãos fazendo isso, ignorando completamente a nossa história uhum, como cristandade, como igreja, desde o primeiro século, entendeu? isso, Tem uma parte que a igreja evangélica brasileira, sobretudo, quis apagar da nossa história, ou isso, quis fingir que não é com a gente, né? Marginaliza a história. E aí a gente empobrece, com certeza. porque a história da igreja é rica. Eu fico tão feliz de saber que a Carol é essa mulher que Deus levantou, Sim, né, para estar ensinando sobre a história da igreja, para estar levando os cristãos em lugares estratégicos, sim, né? Eu amém. fico apaixonada com isso, acho lindo Amém. demais. Eu também. Tô tão feliz com essa conversa. E Helena, trazendo agora para um âmbito mais pessoal, sobre essa tua rotina devocional, como é que tu normalmente faz? O que é que tu daria de dica para nós mulheres de devocional e estudo bíblico? Olha, Para as que não vão fazer seu curso, né? Porque eu sei que lá tem tudo completinho. sim, eu vou ter uma aula Zoom que ela é específica para como que você vai estudar a sua Bíblia no seu dia a dia. Uhum. Mas uma coisa importante e básica que a gente precisa de entender, né? Compre uma boa Bíblia. Sim. Hoje, graças a Deus, nós temos muito material de qualidade. Mas às Uhum. vezes a gente vai pelo preço, sabe? Ah, não, essa Bíblia aqui é muito mais cara. Por quê? É a mesma Bíblia. É, Não, não é a mesma não Bíblia. é. Sem dúvida, é a mesma Uhum. escritura, a mesma palavra de Deus que está ali. Mas nós precisamos de procurar, por exemplo, uma. Principalmente se você vai ler a Bíblia pela primeira vez, vai começar a estudar agora, uma, uma tradução mais acessível, sem esvaziar o original. Com certeza. Então, eu estou sempre recomendando a NVT e Uhum. a NAA, né? A NVT é a nova versão transformadora e a NAA é a nova Almeida atualizada. Uhum. E essas traduções, elas te possibilitam, sem esvaziar o sentido original, te contextualizar hoje numa linguagem de fácil compreensão. Então, a primeira coisa, escolha uma Bíblia com uma tradução acessível, né? Uhum. E recomendada por quem? Porque, por exemplo, a nova NVI, a nova, ela não teve a mesma reunião de pessoas porque quando você vai Hum. traduzir uma Bíblia, Uhum. você ela não é traduzida, a maneira correta de uma tradução ser feita não é só sob uma perspectiva. Primeira coisa, tem que ter o entendimento do que o original está dizendo, Sim. né? Se é o Novo Testamento é o grego, se é o Antigo Testamento é o hebraico, Uhum. né? Ou o aramaico. Sim. Então, tem que ter um entendimento do que é o original. Uhum. Depois disso, tem a perspectiva de várias denominações, Sim. entendeu? Então é quase que um concílio, Uhum. entendeu? Para traduzir uma Bíblia. E, Sim. por exemplo, eu já ouvi alguns estudiosos que participaram da primeira tradução da NVI não aprovando Entendi. a segunda tradução da NVI porque ela deixou alguns grupos de fora. E isso não é adequado, porque Sim. a diferença, a divergência, ela é importante na construção de chegar a um Ponto denominador comum. comum. Sim. Então eu recomendo a NVT ou a NAA, tá bom? Ou a antiga NVI, Sim. ok? Depois desse momento, outra coisa também é a Bíblia de estudo, a Bíblia comentada. É Uhum. muito rico quando você tem a Bíblia comentada, Uhum. né? E hoje nós temos aí uma lista de mestres, né? No comentário bíblico. Sim. Hoje tem livros do comentário bíblico, versículo a versículo. Sim. Eu tenho lá em casa uma coletânea de 6 livros, Uhum. que é versículo a versículo. Então, quando você compra esses livros, tá bom, não precisa de entrar já numa coleção de 6. Sim. Faz o seguinte, compra uma NVT,
compra um Redescobrindo Sua Bíblia, Ótima indicação. entendeu? Porque vai te contextualizar com uma linguagem acessível, objetiva e verdadeira, também, né? didática. O livro é muito didático, por isso que eu recomendo ele. Eu não ganho 1 centavo de merchandising, tá? É de verdade. É de verdade, né? Porque eu acredito mesmo naquele material. E aí, o estudo é assim, você precisa estar sendo auxiliada. Porque na devocional, você vai até o texto extraindo dele inspiração e resposta para a sua necessidade. Sim. No estudo, você vai buscar o que o autor quis dizer e não o que você quer ouvir. Isso. Então, a perspectiva muda completamente. E você passa a conhecer o que Deus queria falar ali, né? Exato, né? Qual que era o contexto? O que Deus estava dizendo aqui? É claro que você vai ver ali expresso o desejo de Deus, o caráter de Deus, Isso. como Deus age. Então, claro que isso vai te situar, né? Mas você vai entender o que o autor está dizendo com aquilo. Então, essa palavra, quando você entende o contexto, vai eliminando aí as interpretações equivocadas. Sim. Entendeu? Você vai entendendo. Ah, mas eu vou interpretar a Bíblia do meu jeito. Não, querido. Tem muita gente que estudou a vida inteira para você não cair nesse erro de interpretar a Bíblia segundo a sua própria vontade. Isso. Né? Tem que ir no texto original. Os tradutores trabalham a vida inteira para ir no original e não perder o que é palavra. Então, hoje, o estudo é feito assim. Sempre auxiliado por uma leitura indicada, que vai te facilitar a compreensão e a interpretação do texto, não segundo a sua própria opinião, Sim. mas segundo aquilo que o texto está dizendo mesmo. Isso. Né? Amém. E o devocional é esse momento onde você para, onde várias disciplinas espirituais se convergem. A solitude, o silêncio, a oração. Porque na oração você não só fala, Sim. você também escuta. Né? A contemplação. E a Bíblia. Então, é a junção disso tudo. Né? É o momento que você para o seu dia. Helena, mas eu não consigo parar o dia. As prioridades, né? Você para tomar banho? Você tem tempo para tomar banho? Você tem tempo para tomar banho. Você para comer? Olha, você come 3 vezes, hein? Uau, no mínimo. Né? Então, gente, a gente é indesculpável. Não é questão de tempo. Isso. É questão de prioridade. A gente precisa de encontrar. Ah, mas eu gasto 15 minutos para comer. Então, que você gaste 15 minutos, mas lê a Bíblia. Mas então, você lê 3 vezes por dia, porque você come 3 vezes por dia. Entendeu? Então, para. Porque é uma ilusão a gente parar, pensar que isso é qualidade. Você falar, não, mas eu não tenho tempo. Você não tem tempo para Deus? Sério? Né? Você só tem a vida por causa dele, mas você não tem tempo para ele. Então, a gente tem que parar de dar desculpas para nós. Amém. Né? Priorizar um tempo. Mas o ideal seja que seja um tempo fixo. Isso. Né? Mas se você não conseguir um tempo fixo, porque a sua agenda não permite, isso também não é desculpa. Não vá se deitar. Faça um compromisso com você mesmo, entendeu? Isso. Eu não vou me deitar. Se você tem o mínimo dos seus hábitos de higiene, você não vai deitar sem tomar um banho. Então, não vai deitar sem deixar que a palavra te lave. Amém. A autora do livro Liturgia do Ordinário, ela fala que se a gente não lembra o que a gente comeu ontem, porque a gente ainda também não coloca como hábito a comida, a leitura espiritual. Às vezes a gente não vai lembrar do que a gente leu ontem na Bíblia, mas ela ali está alimentando a gente, está sustentando espiritualmente a gente, né? Exatamente. E isso, eu mudei completamente minha percepção sobre isso também, de, meu Deus, eu não lembro o que eu comi ontem. Se eu colocar a leitura da Bíblia como um hábito de comida espiritual, talvez eu não lembre também. Sim. Mas está me sustentando. Está te sustentando. A É leitura aquela sustenta. palavra, exato, é aquela palavra que vai ser usada na hora exata. Exato. Né? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, é ela que vai sustentar a sua fé, é ela que vai te dar uma resposta. Isso. Né? O Espírito Santo vai te trazer à memória o que você já tem. Exato. Né? Então, nós precisamos de pôr para dentro. Meu irmão fala assim, sabe? Meu irmão de sangue, o Alexandre, é logo acima de mim, é muito meu amigo. Ele fala assim, Leninha, põe para dentro. Ele fala, põe pra dentro. Porque você não sabe a substância. O que tem aqui nesse prato? Quais são os nutrientes? Você não sabe quais são os nutrientes. Mas põe pra dentro. Porque esse nutriente é que vai te sustentar. Amém, amém. Glória a Deus. E aí, já chegando um pouco mais pro final do nosso papo,
eu queria que a gente falasse agora um pouco sobre o que eu disse no início, que eu admiro muito em você, que é a sua família. E a gente sabe que você e o João são muito unidos, são muito parceiros. Ele não está aqui com a gente no momento, mas a gente fica muito feliz em observar esse ministério tão lindo de vocês. E eu não posso deixar de falar sobre quando Deus levantou vocês para vocês falarem mais com casais. Né? Uhum, Vocês têm esse ministério mais voltado para os casais. uhum. E aí eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre isso. Eu acho que começou das próprias pessoas nos procurando, Uhum, né? Porque pela graça e misericórdia de Deus, o João foi um presente de Deus para mim, uhum. né? Ele é um homem sensato, um homem tranquilo, né? E ele me acalma, né? Amém. Então Deus sabia o que que eu precisava, pela misericórdia e graça dele, e ele mandou o João. E também creio que Deus me deu para o João, por uma série de coisas que ele também carregava na história dele. O João perdeu o pai muito cedo. O João estava com o pai dele no carro quando o pai teve um ataque cardíaco aos Caramba. 33 anos de idade. Ele perdeu o pai, ele tinha 9. Isso marcou muito a vida dele. Então eu sei que foi um encontro que Deus planejou. E a gente é muito parceiro mesmo, Uhum. né? Muito amigos. E o João é muito gentil. Então, o que começou a acontecer? A gente começou a viajar, indo para todo lado, a gente sempre junto, porque eu sempre entendi que eu só estou autorizada a isso se o meu marido me autoriza Sim. como autoridade sobre a minha vida, Uhum. né? E ele sempre me abençoou, me autorizou, e o Senhor chamou ele também. Né? O senhor já foi avisando para a gente ali no final de 2015. Ele é professor de Sim. matemática, sempre lecionou, e eu fazia aquelas orações perigosas, sabe, Adri? Ô Senhor, eu não quero depender do ministério, Senhor. Mantenha o João dando aula de matemática, porque o nosso pão tem que vir da aula da matemática. E o Senhor, deixa me ver. Tem uma área de dureza aí na sua vida, estrutura de orgulho, deixa eu te tratar. Deus tem Vai senso, viver do ministério, sim. Deus tem senso de humor. E aí começaram a chegar as palavras Uhum. proféticas. O pessoal vinha orar pra gente, as irmãzinhas abençoadas. O seu tempo como professor está acabando. Deus está te Eita. colocando em tempo integral. Eu, não, 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 não. Não, Senhor, nós já conversamos sobre isso, Senhor. E aí, em 2016, o Senhor liberou o João Uhum. e me tratou, Amém. né? E aí, beleza, tamo junto. E aí começamos a viajar sempre juntos, graças a Deus. A gente já fazia isso antes, mas às vezes ficava, né? Às vezes não dava, marcava uma reunião no sábado, aí tinha que levar uma intercessora no lugar dele e tal. Sim, E o sim. Senhor, a partir de 2016, Foi só o fazendo João, isso. né? Beleza. Isso deixou a gente super grudado. A gente já era grudado, ficamos mais Aham. grudado ainda, né? E aí ele assumiu tudo, o canal no YouTube, a agenda, ele cuida de absolutamente tudo. Eu sou só a parte que aparece. Porque o resto, tudo é o João que faz. A pessoa fala, nossa, sua palavra no YouTube me abençoou. Não, agradece para ele, porque ele que teve essa Foi ideia, ele. né? Que E é ele que massa. faz as edições dos vídeos, é ele que coloca, é ele que modera os comentários, ele cuida de tudo. E aí, as pessoas começaram, os homens começaram a falar assim, você está me colocando numa situação difícil, João Lúcio. E ele ficava assim, Tá né? levando a régua. Por quê? Por Aham. quê? Não, porque você abre a porta para Helena. Você cuida dela o tempo inteiro. Né? Aí ele falou assim, mas ele fala, mas é isso que a Bíblia mandou fazer? Amar a esposa como Cristo amou a igreja? Uhum. Cristo cuida de mim todo o tempo, eu tenho que cuidar dela todo o tempo. Aí eles começaram a pedir conselho. Entendeu? E Uhum. as mulheres também vinham pedindo conselho. E casais vinham se aconselhar. Não, porque a gente vê que vocês têm um casamento feliz, vocês têm um casamento saudável. Sim. Como é que vocês lidaram com isso? Como é que é isso? Começaram a fazer perguntas. E daí nasceu. E começaram a nos convidar para os congressos de casais. Né? E daí a gente entendeu que Deus tinha uma palavra para ser compartilhada, Amém. né? Através daquilo que ele estava nos ensinando no nosso próprio casamento. Amém. Né? O João foi uma pessoa estratégica na minha cura, Uhum. né? E participante dessa cura. A Dev Tyrus, ela tem uma ideia, sabe? Ela tinha uma teoria que quando você vê uma mulher desfigurada, abatida, ferida, né? Ela precisa de ter um bom marido. Um marido que seja canal de restauração na vida dela. Que normalmente uma mulher assim, ela está evidenciando um marido que não cuida. Uau. Né? Uhum. E, bom, essa era uma teoria dela, Uhum. mas que em alguns momentos eu pude constatar como realidade, Sim. sabe? Em alguns momentos, chegava alguma mulher perto de mim e eu olhava para ela assim e falava assim, meu Deus, essa irmã,
ela se abandonou, Uhum. né? Ela está abatida, ela está entristecida, ela andava até curvada, né? E aí, quando eu fui ouvir a história dela, deu para entender tudo, Sim. né? Então, eu pude constatar. E aí, foi assim que começou. Talvez eu floresci porque eu tive um jardineiro maravilhoso, que foi o Amém. João, né? Que cultivou, que cuidou do jardim, né? Para que ele pudesse florescer. Amém, que maravilha. Helena, infelizmente a gente já vai ter que acabar, porque Gente, a precisa, gente... se deixa duas mulheres conversando, né, gente? A gente vai aqui até... Eu passaria o dia aqui, comida, um bom papo, a gente continuaria o dia Temos tudo que todo. precisa, biscoitinho, fruta seca, água e boa conversa. Mas para a gente encerrar, eu queria fazer uma última pergunta. Uhum. Qual é o seu grande sonho hoje? O que é que o Senhor tem plantado dentro do coração de Helena Tanure? E qual é o seu grande sonho, seja ele para sua vida pessoal ou para a nossa geração? Adri, deixa eu te falar uma coisa. Eu quero muito ver a igreja amadurecendo, Amém. sabe? Eu quero muito ver o avivamento que a gente espera. Amém. Não um avivamento caracterizado por histeria emocional. Um avivamento que é caracterizado pela convicção de pecados Amém. e arrependimento de multidões vindo aos pés de Jesus antes da grande última colheita. Amém. Eu queria ver isso. A gente está vivendo um tempo de cumprimento de tanta profecia. E eu fico nessa expectativa. Ele pode voltar daqui a 100 anos. Sim. Mas tem tantas coisas acontecendo, que estavam previstas acontecer, que eu queria ver. Eu queria ver isso acontecendo, sabe? As pessoas se entregando. As pessoas se rendendo, sabe? As igrejas lotadas não por causa de eventos, mas por sede do amado, sabe? As Sim. pessoas entrando nos lugares sem precisar de ouvir, mas já se rendendo em arrependimento, Amém. sabe? Um avivamento varrendo a terra. Amém. Eu queria ver isso. Amém. Glória a Deus. Mais uma vez emocionadas. Helena, muito obrigada. Muito obrigada que pela agradeço. sua participação aqui no Reconcast. Eu fui muito abençoada nessa conversa. Espero que quem esteja assistindo também esteja sendo abençoado. E mais uma vez, minha irmã, muito obrigada por estar aqui na Eu que nossa agradeço, igreja, Adri. nessa conferência. E nosso desejo é que o Senhor continue lhe sustentando e lhe guiando Amém. por muito mais anos, Amém. abençoando a nossa igreja Amém. brasileira. Amém. Em nome de Jesus. Muito obrigada a todos que estão assistindo e até o próximo Reconcast. Tchau, pessoal.